BJJ Club. O BJJ Club veio até a Barbosa Jiu-Jitsu para falar com faixa preta de judô e de jiu-jitsu, Marco Barbosa. Como vai, faixa? Muito obrigado por receber Eu que a gente. agradeço, eu que agradeço. Vocês vão poder conhecer um pouco mais da história do Barbosa, que veio do judô. Exatamente. Em princípio. Conta pra gente, Barba, por favor, como que é a sua história, quando que você começou nas artes marciais? Eu comecei em 81 em Guararapes, numa cidadezinha do interior de São Paulo, bem próximo a Araçatuba. No judô, né? No judô, isso. Eu comecei, na cidade já não tinha muita coisa, né? E eu era pequeno, acho que como a maioria das histórias das pessoas, eu não queria apanhar, não queria ficar mal na fita junto ao pessoal, aí eu comecei a treinar judô. E para você ver como um professor, hoje é dia dos professores, né? Tem que frisar isso daí, como Parabéns. um professor influencia na vida de um aluno, mesmo que o cara entrando hoje, se não for bem direcionado, como isso influencia na vida dele. Eu comecei para isso, né? Para melhorar minha condição, não ficar atrás da molecada que eu andava. E ele me influenciou tanto que eu comecei a praticar para competir. Comecei a criar vontade, sonhar em ser um campeão, porque ele era campeão brasileiro de judô, que lá para mim era o máximo, na região não tinha ninguém, né? Era o máximo para mim. E foi ele um grande espelho e incentivador, né? Com o tempo fui tomando gosto e a minha vida tomou esse rumo. E o judô, desde então, te fez pegar amor ao tatame em primeiro lugar, né? E você morou no Japão. Morei no Japão justamente por isso. Pelo incentivo de lá, fui para uma outra cidade, é um polo de atletas que é Bastos, né? Tem até um filme com o Max Trombini falando bastante sobre a cidade de Bastos, porque é um polo de construção de atletas. Bastos fica a quantos Interior, quilômetros aqui de São 500 Paulo? quilômetros, Alta Paulista, interior de São Paulo, É depois de um polo, Marília. um polo de treinamento de judô fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo. Lá, o cara que conseguir sobreviver lá, uns 2, 3 anos, ele pode não ser campeão, mas vai ser duro. Você morou em Bastos. Morei em Bastos, morei 4 anos em Bastos, morei 3 anos. Aí eu queria mais, eu queria ser campeão olímpico, né? O meu objetivo é ser campeão olímpico, assim como todos que competem no Gil querem ser campeão mundial. O meu sonho era ser campeão olímpico. E na época o Brasil não era essa potência que é hoje no judô. O Brasil ainda não tinha nenhuma medalha olímpica na época. Quando o Aurélio foi campeão olímpico em 88 em Seul, eu era moleque, não era moleque, mas era sub-20 ainda. Eu falei, nossa, eu preciso ser campeão, pelo menos tentar. Nessa época você já era da seleção brasileira. Não, ainda não. Eu não tinha título nenhum. Eu só morava em Bastos, treinando, querendo ser. Aí consegui uma bolsa numa universidade lá no Japão, na Universidade de Teiri, na qual o professor Masahiko Kimura foi técnico há muitos e muitos anos atrás, né? Posso abrir e contar uma historinha? Por favor. Isso daí é história, é verdade, é relato, né? O Masahiko Kimura, quem leu a biografia dele, na época para quem está lá sabe que as competições, a competição por equipe no Japão, por equipe e absoluto, é um evento nacional. Eles transmitem ao vivo em rede aberta, né? Transmitem ao vivo em rede aberta. E o Iteiri nunca tinha ficado nem entre as 10 universidades do Japão. Contrataram o professor Masahiko Kimura e ele tinha prometido que em 3 anos ele faria Teiri campeã japonesa. Em 3 anos, e elas nunca tinham sido nada. Levou 5 anos. Os caras foram campeões japoneses por equipe e daí em diante nunca mais retrocederam. E você ficou nessa universidade. Por quanto tempo? Eu fiquei 2 anos. Lá também tem o único tricampeão olímpico. O único tricampeão olímpico de judô é dessa universidade. Tive o prazer de treinar com ele. Eu treinava na universidade, né, no dojo da universidade. Ele ainda era colegial. Ele ainda era um garoto, mas muito forte. Bacana. E você acredita que a tua experiência no Japão foi que te deu a base, essa tua didática toda, que é o que todo mundo fala? Todo mundo fala que você é um professor e um mestre
excelente, que tem uma didática muito boa, sabe ensinar muito bem, os alunos todos aprendem muito bem e os que aprendem com você acabam passando também essa maneira de ensinar adiante, né? Eu acho que eu tive muita sorte, acho não, né, eu tive muita sorte em ter bons professores, né? Graças a Deus eu caí já numa academia, né, onde eu comecei, já tinha um ótimo professor, passei para Bastos também, que era um ótimo, o Thiago Camilo é de lá e vários outros campeões que o Brasil produziu no judô, saíram de lá, tive um ótimo professor. Fui para Tenri, tive uma troca de informação muito grande, porque Tenri, como é um foco, né, uma referência mundial no judô, então todos os meses tinham seleções do mundo inteiro, tinha seleção da Coreia, seleção da Alemanha, seleções da Europa toda iam lá treinar. Então para mim foi um aprendizado muito grande. E você acaba aprendendo, você pega um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Pega a capacidade de cada professor, né? Pega as qualidades de cada professor, você, pô, essa é uma boa qualidade, essa é uma boa qualidade e forma o seu jeito. E forma o meu jeito. Barbosa, quando que você conheceu o jiu-jitsu? Eu conheci o jiu-jitsu em 95, né? Esse período eu já morava em São Paulo, me mudei para São Paulo em 92. Eu era atleta do Esporte Clube Pinheiros, né? Estava na seleção nesse período. Logo que eu voltei do Japão, eu já entrei na seleção. Lutei uns Jogos Pan-Americanos, lutei um Campeonato Mundial. E estava treinando. Só que eu estava... Todo atleta, né, passa por períodos, né, por fases. Tem fases que ele está muito bem, tem fases que está mais ou menos, fases não muito boas, em que você tem que tomar muito cuidado, ficar do lado de pessoas que gostam de você, não pessoas que te adulam. Ah, não, você é o cara, você... Não. São pessoas que realmente gostam de você. E pessoas que gostam de você, geralmente, não te adulam muito. No momento que precisa falar, fala. Fala, meu, você está errado, você precisa fazer isso. E eu estava num lugar que, puxa, não estava me ajudando tanto nesse... Eu tinha a condição total lá, eu tinha faculdade, tinha casa comigo, viagem, tinha salário. Eu vivia a vida de um atleta profissional mesmo, né? Muitos do jiu-jitsu ainda, muitos não, poucos do jiu-jitsu conseguem ter esse privilégio. E o jiu-jitsu não é profissional, por mais que as pessoas achem que o jiu-jitsu é profissional, está longe de ser. Tem mudado isso, na sua opinião? Tem mudado, mas muito pouco. Quando realmente clubes de peso começarem a investir como... Existem vários clubes no Brasil que investem no judô, né? Um salário de um atleta... um atleta que está numa seleção brasileira. O cara tem toda a assistência, né? Ele tem ele tem onde morar, comer, tudo bancado pelo clube. Viagem, os caras fazem 10 viagens internacionais por ano, tudo bancado pelo clube. Um cara de uma seleção brasileira que não tem a medalha olímpica ainda, medalha mundial, ganha em torno dos seus 15 mil reais. Está muito longe de ser. Você acha que essa profissionalização do jiu-jitsu só vai acontecer quando os clubes investirem nos atletas? Não? Eu acho que essa profissionalização só vai acontecer quando a estrutura do jiu-jitsu mudar. Eu acredito que a estrutura do jiu-jitsu ainda é muito arcaica. Em termos de organização, você fala? É muito retrógrada para o pensamento olímpico, né? Para quem tem um pensamento olímpico. Ela é muito retrógrada, tem que mudar, é muito retrógrada, patriarcal ainda. Ela é muito patriarcal. Quem detém o poder é ele que detém o poder, né? Não é dividido, né? Não é uma coisa facilitada, né? Os atletas não têm a facilidade de chegar. É o tipo da coisa que a gente precisa dividir para poder multiplicar, né? Dividir para poder multiplicar. Não centralizar. Eu vivi a época Mamed, quem é mais antigo, né, sabe? E na época Mamed o Brasil não conseguia medalhas. Não conseguia medalhas justamente porque era extremamente patriarcal, era dele. Ele considerava a Confederação Brasileira de Judô dele. A partir do momento que ele saiu, as coisas mudaram. Os patrocínios. Eu me lembro que quando eu entrei na seleção, eu precisava arrumar um patrocinador para poder viajar. Eu precisava me virar para poder viajar. Hoje não. O sujeito está ali na seleção, está batendo na porta
A confederação já viabiliza, porque eles têm os patrocinadores oficiais, né? Tem Scania, tem Embraer, tem a Sadia, empresas de porte, peso, né? Que patrocinam a confederação. E o atleta chega, ele treina, ele não se preocupa com a parte comercial. Não precisa se preocupar, ele não precisa se preocupar com isso. Ele sabe que se ele chegar, né, ele tem um mínimo. Barbosa, agora por que você foi pro jiu-jitsu? O que te... qual que é a paixão pelo esporte? Então, eu vivi um foi período... picado pelo bichinho do jiu-jitsu? Eu vivi um período difícil, né? Eu estava vivendo um período difícil é o que nós estávamos conversando um pouquinho antes, eu desviei um pouquinho da conversa. Eu estava vivendo um período difícil, aqueles períodos em que você precisa realmente ter amigos, e não pessoas que ficam te adulando, passando a mão na cabeça. Não, você está bem, não, você está mal, você tem que procurar ajuda. E eu estava num período desse, estava quase até, não quero mais, estava de saco cheio. Aí comecei a treinar o Gil para ver se eu conseguia melhorar minha performance dentro do judô. Né? E, puxa, fui ficando. Quando eu entrei em 95, o jiu-jitsu não tinha essa pegada de atletas. Apesar do jiu-jitsu não ser profissional, mas os atletas de ponta, eles treinam como tal, né? A altura de qualquer atleta profissional de qualquer modalidade. Eles não ficam devendo para ninguém. E no período que eu entrei, o jiu-jitsu não tinha essa pegada. Era ainda um esporte em que o cara, vamos fazer um rola, né? Hoje não, vamos fazer qualquer coisa, menos treinar jiu-jitsu. Mas vamos fazer um hoje, um amanhã. Era um negócio bem... esporádico. Bem light, né? Treinamento físico, então, não existia. Não tinha uma metodologia de treinamento? Nada. Treinamento físico, não vou fazer pezinho não. Se fizesse era só para manter o corpo, né? Ficar saradinho e tal. E eu já tinha essa pegada de atleta, né? Eu já tinha essa pegada. Por causa do judô. Exatamente. E aí eu entrei, comecei a competir, comecei a me dar bem justamente pela minha condição física, não pela minha condição técnica. Sabia a regra mínima básica, meia dúzia de situações, e com a minha condição física, né? Eu até muitas vezes, na maioria das vezes, eu até saía perdendo, saía na desvantagem, mas as minhas capacidades físicas adquiridas durante o longo dos anos superavam muito os atletas que eu... Em poucos meses de jiu-jitsu você já foi competir? Fui com 3, 4 meses. Eu lutei o meu primeiro brasileiro, foi a minha primeira competição, roxo. Em faixa roxa. Eu lutei, fui vice-campeão brasileiro, perdi a final pro Shaolin. Perdi de 4-2, mas eu nem sabia direito regra, né? O que era? O que era, porque eu praticava jiu naquela época 2 vezes por semana. Eu ia para melhorar o meu chão, os caras não vai lutar. E realmente melhorou o seu judô? Melhorou. Eu, como eu falei para você, estava nesse período de transição. Aí, quando ele apareceu, eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Eu tinha meus técnicos lá, mas eles não caíam, né? Hoje é totalmente diferente. Hoje eu sei que se eu estivesse lá, era outra coisa. Meu rendimento seria outro e talvez não tivesse conhecido o jiu-jitsu. Eu conheci o jiu-jitsu por essa dificuldade que eu estava sentindo. Hoje o judô ele desenvolve mais a parte de chão, né? Tudo, diferente. É tudo. Hoje o judô está num outro patamar. Foi aí que eu mudei, saí do Pinheiros, fiz o meu treino, procurei o meu caminho, como eu já tinha tido essa carga de experiência, né, ao longo dos anos, já tinha sido de seleção brasileira, já tinha morado fora, já tinha conhecido vários sistemas de treinamento, vários professores. Falei, eu acho que eu consigo. Fui me dando bem, Eu saí do Pinheiros, fui campeão paulista, fui campeão brasileiro, ganhei os Jogos Abertos do Interior, que é uma competição muito, muito grande. Não tentei novamente a seleção brasileira, porque eu já estava entrando no Gil e já estava me fazendo uma carreira no Gil. Trilhando o seu caminho dentro do jiu-jitsu. Isso. E quando que deu esse clique de... acho que você nunca, óbvio, largou o judô, mas isso está dentro de você. Sim. Mas quando esse clique de você... Não, tá bom, eu vou me dedicar ao jiu-jitsu. E aí você acabou montando a academia em São Paulo. Sim. Isso daí foi uma condição natural. Como eu sou do interior, judoca do interior, querendo ou não, quando você sai de um lugar, você
começa a aparecer, você acaba sendo uma referência, as pessoas começam a te procurar. E como eu estava em São Paulo e conhecia muita gente no interior que começaram a fazer jiu-jitsu, aí a procura foi natural, essa minha ida, essa minha fixação no jiu-jitsu começou a ser natural. Não é que eu nem procurava, as pessoas começaram a me procurar, eu falei, acredito que isso daqui deva ser um caminho, né? bom caminho. E aí você montou uma academia? Montei a academia, montei Barbosa mesmo em 2000. Eu lutava, quando eu comecei era Companhia Paulista, eu lutei na Companhia Paulista, Godoy, Macaco, todo mundo junto. Aí eles se separaram, na época eu não sabia o motivo da separação, porque eu estava lá, tinha, sei lá, 1 ano, né? Aí saiu o grupo do Godoy Macaco, como eles ficaram com um grupo grande, era um grupo na qual eu participava bastante, fui com eles. Em 2000 montei a Barbosa Jiu-Jitsu, né? Aí também foi nesse período, antes do Godoy e Macaco se separarem, 1 ano antes deles se separarem, eu já havia saído. E hoje você está aqui na Vila Mariana? Vila Mariana, aqui na Cubatão. Há quanto tempo você... Essa academia é relativamente nova? Isso, para mim. Para você. Para mim. Para você. Mas você tem aqui, e isso desde o início, atletas muito bons. Você sempre foi conhecido por formar atletas muito bons. Fora a parte didática, que todo mundo elogia a sua maneira de ensinar, né? Os detalhes dos golpes, das pegadas, talvez isso vindo do judô, como você falou, a maneira como você aprende, a maneira como você vai ensinar também. Exatamente. Né? E hoje você tem atletas muito bons aqui, fortíssimos, né? Você depois pode até citar alguns nomes, é até difícil deixar de citar alguns, né? Mas como que você lida, por exemplo, com o ego desses atletas, que são atletas de competição, fortíssimos, né? Como que você trabalha o ego deles aqui dentro do tatame, que é uma coisa complicada, né? É complicado, mas com o tempo você vai aprendendo também, né? Com o tempo você vai ficando mais velho, vai aprendendo a lidar com as pessoas, mas eu tive, como falei para você, uma boa escola, né? Se eu fosse aplicar o que eu aprendi em relação à disciplina, a ego, eu não teria aluno praticamente, porque eu aprendi de uma maneira dura, né? Uma maneira, um método bem japonês. Meu professor é japonês e ele nunca estava satisfeito, né? Eu me lembro, posso abrir um parênteses? Claro. Eu me lembro que nós íamos competir e todo final de competição, como eu faço também aqui, quem ganhou? Fulano ganhou, Ciclano ganhou, parabéns. Pô, o cara não conseguiu, mas parabéns também, foi lá, fez a sua parte. Meu sensei não, ele vinha falando, chegava em mim, ele com o sotaque japonês dele, né? Tá vendo o Marcos? Ele me chama de Marcos. Tá vendo o Marcos? Ele perdeu, foi lá, lutou, fez a parte dele, perdeu, não leva jeito pro judô, não leva jeito pro judô, mas quem sabe um dia pode ser bom professor. Ele falava isso. Aí eu ganhava. Quando eu ganhava, ele vinha falando, eu sempre sentava, eu era o mais velho, né? Lá no judô tem bastante, ainda é muito isso. Eu era mais velho, ficava sempre um dos últimos, chegava em mim, tá vendo o Marco? Foi lá, ganhou, né? Ganhou bem, fez a parte dele, mas mesmo assim não leva jeito. Ganhou porque é esforçado, porque treina bastante. Talvez seja um bom professor. Talvez seja um bom professor. Quando eu fui campeão brasileiro, eu comecei em 81, meu primeiro título de peso, né? Meu primeiro título, porque antes eu ganhava amistoso, mas quando eu chegava nas competições fortes, eu não pipocava. E para ser campeão brasileiro, você tinha que ganhar dentro do estado. É um representante por estado, o Campeonato Brasileiro de Judô. Eu ganhei dentro do estado, né? Fui lutar. Quando eu voltei, eu só recebi um parabéns. E ele, tá vendo, Marco, foi campeão brasileiro, mas não leva jeito. Quem sabe um dia ele, né? Seja um bom professor. Um bom professor. Sempre dessa forma. Ô Barbosa, conta um pouco daquela luta com o Royler, lá no Rio. Então, foi o campeonato que... Foi o primeiro internacional de Master. De Jiu-Jitsu. Foi o primeiro internacional de Master em 99. Para mim, eu tinha acabado naquele ano, eu fui bem, eu tive uma boa retrospectiva aquele ano. Eu fui campeão paulista, peso e absoluto, tanto do circuito quanto do Campeonato Paulista aquele ano. Fui campeão brasileiro adulto. Na realidade, aquele ano eu fui o primeiro paulista a ser campeão brasileiro na preta.
em 99. Né? E nessa época o Rio era fortíssimo. Só tinha Rio. Só tinha Rio, o pessoal de Manaus que ia treinar no Rio, que eu fui o primeiro paulista a ser campeão brasileiro na faixa preta adulto. Fui terceiro no Mundial naquele ano e um mês depois teve o Internacional de Master, que eu lutei com o Roller. Mas como eu estava sempre preparado, estava sempre com um nível competitivo forte, para mim era mais uma luta. Era o Roller? Ótimo, era o Roller. Assim como eu lutei as seletivas aqui no Brasil para entrar na seleção. Pô, era o fulano, era o ciclano, era o beltrano. Nomes de peso. E lá era o Roller. Era o Roller. Era mais uma luta que se eu quisesse aparecer no cenário, que eu teria que ganhar. Independente do nome. Né? É lógico que aquela luta me ajudou, me deu um upgrade, me deu uma projeção. Mas, para mim, foi mais uma luta. Foi mais uma luta que eu tinha que chegar. E isso contra a torcida também, estava no Rio de Janeiro. Mas eu não tenho esse problema, eu já tinha passado por aquilo. Para mim era normal, já fui lutar na casa de pessoas, tá cheio, mesmo no judô. Cara, todo mundo contra, isso faz parte. O cara, um competidor que não consegue conviver com isso, não é competidor. Ele vai ser outra coisa, menos competidor. De ponta. Menos competidor de ponta. Barbosa, fala um pouco para mim da academia, dá um endereço da academia aqui na Vila Mariana, por favor. Tá. Eu estou aqui na Vila Mariana, na Cubatão com Arremanso. Cubatão 1010 com Arremanso 21. O Arremanso 21. Isso. É a antiga TT, né? A antiga 99, é um belo ponto. Estou aqui há 3 anos, eu estou aqui há 3 anos, porém é um ponto onde se revelou, né, ótimos atletas. Ótimos, grandes atletas do cenário mundial. Você também tem excelentes atletas. Cita o nome de alguns dos teus atletas aqui. Recentes, né? Eu tenho Felipinho, um garoto que está... Felipe César Silva. Isso, está crescendo. Tenho Adriano. Tem Adriano o Silva. Padeiro. Fábio Pinheiro, Padeiro. Grande Fábio Pinheiro. Tiveram outros, tem o Panza, que agora saiu, está na Checkmate. Foi para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos. Fernando Panza. Isso. Passaram outros, passou o professor Cícero, né, o próprio Leandrinho. Leandro Lô. Passaram vários, né? Eu me orgulho de ter. Aí vem o ego, aquela, né, sobre o que você falou. Com o tempo você vai aprendendo a assimilar, assim como o meu professor lá em Baça. Eu vejo ele hoje. Passaram tantas pessoas boas ali, foi o formador de tantos grandes atletas, tantos grandes professores. E ele continua firme e forte no seu propósito, né? Que é fazer o que ele veio fazer, que é ensinar, mostrar o caminho, né? Fazer com que os atletas que estão com ele entendam o que é o judô. O judô, o jiu-jitsu, que é a mesma coisa, né? Não tem, apesar, até porque o judô é jiu-jitsu, é uma sequência é jiu-jitsu. Você enxerga como uma coisa só. É uma coisa só, Isso não tem diferença. Isso é muito legal. Aí, a filosofia do judô é diferente do Gil. Não, a filosofia é igual. O que são diferentes são as pessoas. É o comportamento. É o comportamento das pessoas, comportamento do professor, relacionamento, né? Como você lida. Tenho dentro daqui da academia muitos. Pô, Barbosa, por que você deixou fulano ir? Por que você deixou... Porque eu não pago a conta dos caras. Não pretendo pagar as contas deles. O jiu-jitsu não é um esporte profissional. Para você manter um atleta de alto nível é caro, né? Para você manter os caras é caro. Tem outros meios de você manter? Tem, mas sempre fica naquela. Você faz, né? Faz o meio. Uma hora ou outra o seu atleta vai mudar, ele vai ficar mais velho, ele vai ter família, ele vai ter filho, ele vai mudar o rumo da vida dele, né? E quem sou eu para conduzir? Eu já influencio demais, como nós falamos no início da entrevista, eu já influencio demais na vida das pessoas que estão aqui. Isso daí é normal, todo professor exerce uma influência muito forte. Então não sou eu, né? Quem sou eu para chegar? Não, você tem que fazer isso porque eu sou o seu professor, porque eu fiz você. Você vai até o seu limite e vou até o meu limite. Se propõe a desempenhar o seu papel como professor. Exatamente. Alguns vieram e falaram, pô, eu estou pretendendo fazer isso, fazer aquilo. Alguns vêm comunicar, né? E eu, na medida do possível, explico a minha opinião,
Mas não sou eu que vou falar, não, você não vai fazer isso porque eu não quero, eu sou teu professor. É o livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. Né? Como eu já estou há algum tempo no caminho, mais ou menos, você já sabe onde vai ser o final do... mais ou menos, né? Mais ou menos você já sabe o final da história, né? O caminho da história. Aí você explica o porquê que pode acontecer, se o rumo que pode tomar. Mas eu não sou pai dele, né? Não pago as contas dele. Isso fica a critério de cada um. Não, ótimo. Né? Tá ótimo. Barbosa, a gente veio, como BJJ Club, a gente veio aqui uma vez num treinamento chamado Kangeiko, Kangeiko. que é uma coisa que você trouxe do Japão, né? Isso, com o meu professor, aprendi com o meu professor. Conta um pouquinho. O Kangeiko é um treinamento, ao pé da letra, é o treinamento de inverno. Assim como tem o Shochugeiko, que é o treinamento de verão. Treino de verão, treino de inverno. Ele, no Japão, no judô, as universidades tradicionais, eles têm as faculdades, as universidades é uma semana. O colegial, que é mais pegado, é onde se faz uma base mais forte, mais sólida, onde deixa o atleta duro. É ali que ele vai dividir, se ele vai para a universidade para ser atleta ou ele vai para a universidade, mas não vai ser atleta, ele vai ser uma pessoa comum. É um mês, no período mais frio do ano. Fisiologicamente não serve para nada, só desgasta a pessoa. Porque é muito cedo, né? É muito a gente cedo. chegava aqui e estava de noite ainda. É muito cedo e não é só o Kangeiko, é o treino das 5 da manhã e o resto do dia igual. Você não pode desviar o caminho, não é porque você fez o treino de manhã, agora eu vou descansar. Não. Você continua o seu dia. Você tem que continuar seu dia normalmente. Eu confesso que os meus dias, eu fiz alguns dias, fiz poucos dias aqui, mas confesso que a gente chegava aqui às 5, para chegar aqui às 5 horas e saía de casa às 4 horas da manhã. Exatamente. Pra sair de casa às 4, É uma preparação. Acordava às 3. E é exatamente por isso. O objetivo principal dele é fazer com que nós tenhamos sempre a compreensão, o ego, venho novamente o ego, para que o seu ego não cresça muito, você é igual aos outros, você cansa, você desanima, você tem raiva, você tem alegria, você tem tudo. E no Kangeiko, quando você está esgotado fisicamente, o seu emocional vai junto, né? O seu emocional, o seu psicológico, vai tudo junto. Você cansou o corpo, a sua mente, se não tiver forte, né, firme, focado, ela vai pro saco junto. Isso daí é um fato. Né? Não estou falando nada além do normal. E o Kangeiko é justamente para isso, para alimentar essa chama. Por mais que você esteja cansado, por mais problemas que você tenha, por mais tudo que você tenha, né, você tem que continuar no caminho, firme, forte, focado. Aí, quando você se esgota, quando você cruza uma pessoa todos os dias no treino, você está esgotado fisicamente, né, emocionalmente, qualquer coisa você vai querer brigar, né? E aí que vem o espírito do Kangeiko novamente. Não pode, né? Não pode, você tem que se manter firme, forte e focado. E na linha. E na linha. Aí sempre o mais graduado quer sobrepor o menos graduado, sobrepujar, né? Não, eu sou mais graduado, principalmente quando, né, isso daí tá, eu sei, eu passei isso, eu vivi lá, eu vivi isso, né? Eu vivi sendo subjugado e vivi subjugando o mais novo, né? Mas sempre vinha o meu sensei lá, puxava a orelha, dava cascudo, sofríamos, né, castigos físicos, né? E sempre para nos lembrar que somos todos iguais. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Tava cheio, o tatame tava lindo aqui. Esse ano foi muito legal. Não deu, nos 5 dias que eu fiz, não deu menos de 100 pessoas. Que legal. E ninguém dormia aqui. Todos vinham de longe, né? Vinham da sua... O Felipe Matos de Jundiaí, ele veio todos os dias. Felipão. Vinha de Jundiaí todos os dias. A Dinha da IFC, lá no Itaim Paulista, veio todos os dias com a filha. Faz um convite aí pro pessoal. Não sei se vai ter espaço, né? Porque já estava lotadíssimo. Estava lotado. O último dia tinham 130 pessoas aqui dentro, né? Bom, você que está aí do lado, todos os anos eu faço esse Kangeiko, que é em julho, no período frio, mais frio do ano. E você que quiser vir conhecer como é um treino, está convidado para o ano que vem, em julho. Barbosa, deixa eu... primeiro eu quero pedir uma gentileza para a gente ilustrar
essa nossa entrevista, a gente daqui a pouquinho fazer uma posição de jiu-jitsu, alguma coisa que uma curiosidade que você queira passar para a galera do BJJ Club. E em segundo lugar, eu quero agradecer de coração a você, porque em nome de todo mundo, porque você foi uma das primeiras pessoas que abriu as portas da academia e com toda a humildade que é peculiar e característica, você se ofereceu para mostrar as técnicas e mostrar um pouco do jiu-jitsu, e aí que o BJJ Club começou. Então eu quero agradecer de coração por tudo que você fez e vem fazendo por nós e pelo esporte, pelo jiu-jitsu. Eu que agradeço. De coração. Uma mão lava a outra sempre. Lava a outra. Vocês me ajudam, a gente se ajuda. Obrigado. A gente se ajuda. De coração, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você sempre foi uma simpatia. Eu faço parte da equipe também, mas eu agradeço em nome de todos. Eu que agradeço. Tá eu bom? que agradeço a todos a você que assiste ao BJJ Club, a você que assiste de uma forma ou de outra algumas aulas, algumas situações que estou sempre passando, a vocês que me ajudam a ser o que, querendo ou não, é o público lá fora que nos faz, Com né? certeza. A gente representa uma coisa, mas quem nos faz, quem levanta a nossa bola é a pessoa que está lá do outro lado. E independente de academia, né? A gente não existe bandeira, a gente está aqui pelo esporte. Pelo esporte. Né? O BJJ Club existe pelo esporte, não é pelo Barbosa, não é pela Aliança, não é pela Checkmate, é pelo esporte. Pelo esporte. Então eu te agradeço de coração. Como você falou, quanto mais dividir, mais a gente ganha. Marlon, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse aqui foi o Barbosa, a gente está aqui na Barbosa Jiu-Jitsu, para o BJJ Club de Jiu-Jitsu muito além do tatame. Daqui a pouco uma técnica com ele. Valeu. Esse foi mais um vídeo do BJJ Club. Se você ainda não assinou nosso canal no YouTube, é super fácil. Clique aí na opção Assine o canal e faça parte do clube você também. BJJ Club, o maior canal de videoaulas de Jiu-Jitsu do Brasil.